Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, tá? Então são três equações aqui que ele pede. Resolva as equações, uma do terceiro grau, outra do terceiro grau e outra do quarto grau, tá? Geralmente as pessoas estranham um pouquinho, pô, mas como é que resolve uma do terceiro grau e do quarto grau? Então, não tem um método como o Bhaskara, mas tem uma metodologia, algumas coisas que a gente faz primeiro, segundo e até achar, tá? E isso daqui tem a ver com a possibilidade das equações terem raízes racionais, tá bom? Então vamos lá. Então essa daqui, bom, quando você tem uma equação do terceiro grau, ou qualquer equação, você sabe, tá, que esse número 30 aqui, tá, ele está relacionado com a multiplicação das raízes, tá? E o coeficiente do x ao cubo também, tá? Que a gente pega menos esse e divide por esse, certo? Então, se essa equação tiver como raiz uma raiz racional, essa raiz racional, por exemplo, vai ser tipo assim, ó, P sobre Q, correto? Então, se ela tiver uma raiz racional desse tipo, P sobre Q, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai chegar nessa raiz da seguinte forma. O P, né, primeiro de tudo, P e Q são diferentes de zero e P e Q são primos entre si, ou seja, não tem divisores comuns, tá? Então, P vai ser um dos divisores do 30 e Q vai ser um dos divisores do x ao cubo. Então, quais são os divisores de 30? Então, vamos lá. Divisores do 30. Tá? Tomando os sinais positivos e negativos. Então, vai ser o mais ou menos 1, mais ou menos 2, porque é 1 vezes 30, 2 vezes 15, mais ou menos 3, porque é vezes 10, 4 não dá, mais ou menos 5, porque é 5 vezes 6, o 6, mais ou menos 6, como é 3 vezes 10, então mais ou menos 10, 15 vezes 2, então é mais ou menos 15, e o 30 vezes 1, então é mais ou menos 30, certo? E os divisores desse 1 aqui é mais ou menos 1. Então quer dizer que se tiverem raízes racionais, se essa equação tiver raízes racionais, elas serão mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, que dá mais ou menos 1, mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 5, é uma dessas aqui, certo? Então o que a gente faz? A gente começa a investigar das menores, tá? Então eu vou pegar o mais 1. Então, quando eu testo mais 1 como raiz, o que eu tenho que fazer? Eu só somo os coeficientes. Então, 1 com menos 6, menos 5 com menos 1, menos 7 com mais 30, não dá zero. Então, o mais 1 está fora. Vamos ver o menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, então aqui vai ficar menos 6. Aqui menos 1, mais 1, mais 30. Não dá zero. Tá? Ó, 31 menos 7 não dá zero. Então vamos tentar, tá? Vamos tentar agora o mais 2. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. Vezes 6, menos 24. Menos 2, mais 30. Então vamos somar. Menos 30 com 8, 38 e aqui dá menos 26. Não dá zero. Então vamos tentar o menos 2. Então, menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4, vezes menos 6, menos 24. Aí, menos 2 vezes menos, mais 2. E aqui mais 30. Olha lá. 30 mais 2, 32. Menos 8 com menos 24, menos 32. Opa, então, menos 2 é uma das raízes, certo? Então, é assim que a gente faz. A gente vai investigando as possibilidades. Então, eu já descobri que x1 é igual a menos 2. Eu continuo fazendo isso? Não. Por quê? Porque agora eu pego essa equação do terceiro grau, reduzo ela para o segundo grau, já que eu sei uma das raízes, e daí aquela de segundo grau eu aplico o Bhaskara, o fatório, eu faço qualquer método para achar as outras duas raízes, que a gente conhece muito bem, certo? Então eu vou reduzir o grau, tá, dessa equação aqui pelo método Brio-Ruffini. Aqui a gente põe a raiz que a gente conhece ou descobriu, e aqui a gente põe os coeficientes ali. Então o coeficiente x ao cubo é 1.
Coeficiente de x ao quadrado é menos 6. Coeficiente de menos x é menos 1. E esse termo independente aqui, 30. Então, aplica Breuer-Ruffini. Então, aqui dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Com menos 6, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Com menos 1, 15. 15 vezes menos 2, menos 30. Com 30, 0. Pronto. Então, aquela equação ela pode ser escrita como sendo assim, ó, x menos menos 2, ou seja, x mais 2, vezes x ao quadrado menos 8x mais 15. Tá? Então, essa daqui, a raiz é menos 2. E essa daqui, qual que é a raiz? Bom, agora é só resolver essa daqui, né? Então, essa equação é x ao quadrado menos 8x mais 15. Ok? E como é que a gente faz aqui para resolver essa equação? Bom, essa é uma equação simples que a gente consegue fatorando, tá? A gente vê aqui, ó, como o sinal desse daqui é mais, tá? E aqui é menos, então eu vou pensar em dois números que multiplicados dá 15 e que a soma dá 8. Isso daqui o que que é? É x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa igual a zero, tá? Por que x? Porque aqui é só x ao quadrado, não tem nenhum coeficiente, então é x e x. Bom, aqui é mais, então os sinais aqui vão ser iguais, tá? Ou mais ou menos menos. Como aqui é menos, então são menos menos. Então, dois números que multiplicados dá 15 e que a soma dá 8. Bom, fácil, 3 e 5. Tá aqui, ó. Menos 3x com menos 5x, menos 8x. Beleza? Aí agora a gente faz o quê? Agora a gente iguala isso aqui a zero. Então vai ficar x menos 3 igual a zero. Ou seja, x é igual a 3, né? Porque 3 menos 3 dá 0. E x menos 5 é igual a 0, então x é igual a 5. Então esse aqui é x2 e aqui é x3. Então a solução dessa equação, tá? Começando pela tentativa aqui, pelas tentativas, deu o quê? Menos 2, 3 e 5. Certo? Agora vamos ver para outra aqui do terceiro grau. Então, o mesmo raciocínio eu vou aplicar, certo? Eu tenho que tentar achar uma das raízes. Supor que ela seja racional. Veja, não é porque a equação tem coeficientes inteiros que ela vai ter uma raiz racional. Mas se ela tiver uma raiz racional, essa raiz racional vai vir da onde? Vai vir dessa montagem que eu vou fazer de P sobre Q. O P vai ser os divisores do 1. Tá? Os divisores do 1 é quem? É mais ou menos 1. E o Q vai vir dos divisores do 2, ou seja, mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Então, montando aqui, as possíveis raízes, se houverem raízes racionais, elas serão o quê? Mais 1, menos 1, daí menos meio e mais meio. São essas quatro possibilidades para essa equação aí. Certo? Então, eu vou começar com esse mais 1 aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu ponho na equação... na verdade, se você colocar o 1 no lugar do x, vai restar o quê? A soma dos coeficientes. Então, eu somo os coeficientes. Se der 0, é porque o 1 é uma das raízes. Então, vamos lá. 2 com menos 2, 0. Menos 1 com mais 1, 0. Opa, então uma das raízes é 1. Então, o que eu faço? Aplico o Breuer-Ruffini. Então, aqui é o 1. E aqui vai ficar 2, menos 1, menos 2 e 1. Desço 2, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. Com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com 1, 0. Então, quer dizer, já que uma das raízes é o mais 1, então eu já posso dizer que essa equação é x menos 1 vezes 2x ao quadrado mais x menos 1. Certo? Bom, 1 é uma das raízes, certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essa equação de segundo grau, tentar fatorar ela, ou aplicar Bhaskara, tá? Ou eu posso tentar isso aqui também. Vamos lá, ó. Se for menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com 2 dá 0. Opa, então menos 1 é outra raiz, entendeu? Aqui. Menos 1 é outra raiz, porque o menos 1 é raiz disso aqui. Posso aplicar Breuer-Ruffini aqui para reduzir mais ainda. Coloco menos 1 aqui para os coeficientes. 2, 1 e menos 1. Desço 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Com 1,
menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Com 1 menos 1, 0. Então, quer dizer, isso daqui então agora é x menos 1 vezes x mais 1, que é outra raiz, vezes 2x menos 1, igual a 0. Tá? Bom, essa daqui é fácil de determinar as raízes. É só fazer 2x menos 1 é igual a 0. Então vai ficar aqui x é igual a 1, e esse 2 passa dividindo meio. Tá vendo que todas as raízes são racionais? E todas elas estavam previstas aqui, ó. Essa aqui foi a única que não era raiz. Tá vendo? Todas as raízes estavam previstas aqui. Tá? Todas as raízes eram racionais, então todas elas estavam previstas aqui, fazendo simplesmente esse trabalho aqui, certo? Então a solução dessa daqui vai ser o quê? Vai ser menos 1, 1 e meio. Certo? Bom, agora vamos para a terceira aqui, que é do quarto grau. Bom, repare que essa equação do quarto grau, ela está faltando um elemento. Que elemento que está faltando? O termo independente. Você fala, não, mas o termo independente é 0. Sim. Então, se o termo independente é 0, sempre que isso acontecer, o termo independente ser 0, significa que uma das raízes é o 0. Porque se eu colocar 0 no lugar do x aqui, vai dar 0 igual a 0. Então, eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar x à terceira, menos 3x ao quadrado, mais 4x, menos 2, igual a 0. Pronto. Agora eu tenho uma equação do terceiro grau que eu vou resolver do mesmo jeito que eu resolvi as outras. Vou fazer a previsão se houver uma raiz racional do tipo P sobre Q, né? O P vai vir do quê? Dos divisores do menos 2. Então vai ser o quê? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. E o Q vai vir dos divisores do 1 aqui, ou seja, mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes, se forem racionais, se houver alguma racional nessa daqui, vai ser o quê? As raízes serão o quê? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2, né? Porque mais por mais dá mais 1. E mais por menos dá menos. É menos por menos dá mais e menos por mais dá menos. Então é a mesma coisa, né? Esse com esse com esse, esse com esse com esse, dá na verdade duas raízes. E esse aqui é a mesma coisa, esse com esse ou esse com esse com esse, dá também duas raízes, que é mais ou menos 1. Então eu tento, vou começar com 1, somo os coeficientes. 1 mais 4, 5, menos 3, menos 2, menos 5. Opa, dá 0, então 1 é uma raiz. 1 é uma raiz. Então, vou reduzir essa daqui do terceiro grau para uma do segundo grau, aplicando o Birhoff-Fine. Então, a raiz 1 eu ponho aqui, aqui eu ponho os coeficientes. Dá 1, menos 3, 4 e menos 2. Abaixo esse 1. 1 vezes 1, 1. Com menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com 4, 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 2, 0. Então, isso daqui é assim, ó, x vezes. Aí uma das raízes é mais 1, né? Então, é x menos a raiz vezes x ao quadrado menos 2x mais 2, igual a 0. Certo? Bom, essa daqui eu até poderia continuar tentando, né? Mas, rapidamente aqui, se você fizer aplicar o delta, né, o discriminante, ó, b ao quadrado é 4. Menos 4 vezes esse dá menos 8. 4 menos 8 dá menos 4. Opa, isso aqui vai ser raízes imaginárias. Aí você fala assim, raiz imaginária tem que aplicar básica. Não, eu vou mostrar um outro jeito sem aplicar básica para achar essas raízes imaginárias, tá? Só funciona com equações do segundo grau em que o coeficiente do x ao quadrado é 1, certo? Então, esse aqui é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse coeficiente b aqui, ó, e vou dividir por menos 2. Aí você fala, mas por que menos 2? Porque é isso que prevê o método, tá? Na verdade, é por causa pela divisão lá no Bhaskara, que tem o 2a, sabe? Então, e como o a é 1, então é 2. Só que é menos porque é menos b. Então, é menos 2. Então, eu pego isso aqui e divido por menos 2. Ó. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Aí eu vou fazer o quê? 1 mais e vezes 1 menos e igual ao independente, que é o 2. Certo? Bom, isso daqui, depois que você pega o jeito, você para de escrever isso aqui. Você escreve o quê? Porque 1 mais e vezes 1 menos e é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é? Então vai ficar assim, ó, 1 menos z ao quadrado igual a 2, certo? Então,
Depois de um tempo, você faz o quadrado desse, aí menos o c igual a z ao quadrado, porque o z ao quadrado vai para lá e aqui vem. Então vai ficar 1 menos 2 é igual a z ao quadrado. 1 menos 2 é menos 1. Então, z ao quadrado igual a menos 1 significa que z é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que raiz quadrada de menos 1, o que que é? É o i. Então, o z é igual a mais ou menos i. Então, as raízes vão ser quem? As raízes vão ser quem? Vai ser esse 1 mais i e esse 1 menos i. Tá aqui. As outras duas raízes. Tá? Então, a solução dessa equação vai ser o quê? Vão ser as raízes 0, 1, 1 mais i e 1 menos i. Tá aqui. Beleza? Olha, eu espero que eu tenha sido didático o suficiente. Tá? Se você teve dúvida em algum ponto dessa resolução, daqui, sobre o teorema, ou qualquer uma das partes do que eu falei aqui, vai aqui nos comentários, põe aqui a sua pergunta, que eu terei o prazer de auxiliar você para entender isso aqui, tá? Meu prazer é que a pessoa entenda realmente. Ah, pô, gostei, entendi, puxa, muito obrigado, é isso que eu quero. Então vai aqui nos comentários, põe ali a sua dúvida, que eu terei o prazer de responder, tá? Para alguns de vocês pode ter falado assim, pô, mas você já não tinha resolvido essa? Eu tinha, só que eu cometi um pequeno erro aqui nas raízes dessa daqui, né, nas possíveis raízes dessa aqui, e daí depois quando eu vi o erro, eu falei, não, vou ter que regravar. Daí eu tirei ela e estou regravando, tá bom? Mas não esquece, antes de ir embora, curta o vídeo, confere sua inscrição no canal, compartilhe o que você tem aprendido, ative as notificações para saber quando é que eu posto novos vídeos, tá bom? Compartilhe o vídeo e dá uma olhada na playlist aqui, ó. A playlist está completinha, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.